Cara, aí a gente falou por cima, mas eu queria uma opinião tua mais especificamente sobre o tema. Qual é a visão e a opinião do João em cima de SAF? A favor. Ponto. E por quê? Não vejo saída hoje no modelo atual. A gente está tentando falar da realidade do Vasco, mas pode falar da realidade de qualquer outro clube. Os clubes estão andando em círculos há sei lá quanto tempo. E eles vão bem, caem. Volta a ficar bem, caem. E caem, que eu digo, oscilam. A SAF é garantia de alguma coisa? Não. Nada é garantia de nada no mundo. Mas eu acho que você ter uma gestão profissional alinhada com o que hoje o mercado do futebol pede é muito importante. Porque o Palmeiras saiu na frente. Vamos falar a verdade? O Palmeiras tinha um cara muito foda, que é o Paulo Nobre. Que a torcida talvez não dê tanto valor, mas é um cara muito diferente. Que foi o cara que acabou liquidando as dívidas do Palmeiras. Ele conseguiu fazer um parcelamento, ele pagou uma parte, acabou emprestando esse dinheiro, mas assim, com uma taxa de juros muito baixa, num empréstimo muito favorável, conseguiu desasfixiar o Palmeiras. O Palmeiras começou a andar com as próprias pernas, a partir do momento que aquelas dívidas foram deixadas para trás. O que o Bandeira fez no Flamengo? O Bandeira conseguiu equacionar a dívida do Flamengo a ponto de deixar aquelas dívidas para trás. Eu acho que hoje, se você não tiver um aporte, se você não tiver uma maneira de fazer muito dinheiro entrar, não vai funcionar. Porque antigamente você chegava lá, 10 milhões. Fazia uma vaquinha ali, não sei o que, 10 milhões tu arrumava. Hoje 10 milhões bate no cofre do Vasco, bate no cofre do Atlético Mineiro. 10 milhões foi o Palácio. Que hoje a gente não tem certeza ainda do que vai virar. Tem qualidade técnica, Não, vai bem aqui, não vai bem ali. Não tô falando de jogo. Não, tô dizendo que é dinheiro de pinga no futebol de hoje. 10 milhões hoje tu não paga a dívida. Antigamente 10 milhões era uma grana. Tu não conseguia nem contar até 10 milhões. Hoje tu fala 10 milhões no futebol como se fosse exatamente isso. É o troco do café. E você ainda fala assim, pô, só 10 milhões? Você vai vender um jogador da base, 40 milhões. Como é que antigamente vendia um jogador a 40 milhões, Edinho? Não era nem o top do Brasil, era vendido por isso. Hoje qualquer um é 30, 20, 40. A gente perdeu a noção do mundo. E não, inflacionou muito. Muito. Então acho que assim, é uma coisa que vai acabar acontecendo com todo mundo uma hora ou outra. E acho que quem não fizer vai acabar ficando para trás. Eu vejo o discurso de não sei o quê, temos que esperar. Eu acho que assim, na atual situação, aí falando um pouco mais, você quer saber de Vasco, né? Cagou pros outros times. Falando um pouquinho mais de Vasco, eu acho que a situação que o Vasco se encontra, você vê uma saída escapatória, assim, uma coisa que vai mudar, eu não vejo. Não, eu também não. Eu acho que a gente já tentou todos os modelos possíveis e imagináveis. Ah, mas não entrou candidato tal, não... Mas assim, eu acho que todos os modelos já foram testados e o Vasco perdeu o bonde de ser o time que quer se reestruturar com as próprias pernas. Jogando a Série B pela 5ª vez. A torcida engajada, mas mesmo assim, irritada. E eu acho que é um processo muito longo para quem não tem tempo. Não, e tem um detalhe nessa história aí, que é o seguinte. Vamos dividir a resposta por etapas. Sobre o Vasco especificamente. O Vasco teria, na teoria, condição com as suas próprias pernas de fazer o que o Flamengo fez? Teria. Talvez num processo um pouquinho maior, sei lá, 3, 4 anos a mais. Mas teria como? Não, eu digo como. Não, eu digo como porque assim, a gente esquece. Não, eu vou chegar lá. Não, mas eu te pergunto, porque todo mundo fala assim, não, é mole fazer o que os caras fizeram. Eu vou chegar lá. O Vasco, não, eu vou explicar o porquê que não. Na teoria, o Vasco tem uma torcida engajadíssima, imensa, nacional. Na teoria, igual a história da internet tem solução pra tudo. Na teoria, sim, seria viável. Sendo que aí tem a teoria e tem a prática, que é o tal do mundo real. Aí vamos olhar pra dentro da gente. Eu acho o Vasco politicamente, no atual modelo, ingovernável. E aí indifere de quem é o presidente. O que o Salgado passa hoje, divide a última eleição, o Levin ia passar o mesmo, porque foi uma rachadura. E quando eu digo rachadura, não tô falando da popularidade da torcida, não. Tô falando dentro do clube. Esquece que, assim, popularmente falando, o Levin era um candidato disparadamente mais popular. Mas o papo não é esse. Internamente, o Vasco tem mais grupo político do que o Brasil. É bizarro. E aí um cara que tá na gestão hoje aqui, já teve no outro, que teve no outro, é um querendo puxar o tapete do outro, ele ia chegar mais com um racha da galera que não conseguiu ganhar, ia ser aquela perturbação o tempo inteiro em cima dele, e o Vasco fica nisso. Aí vai ter eleição, aí é dia 7, é dia 14, é urna 7, derruba, é eliminar, é esse inferno. E pra piorar, a gente não pode fazer exercício só olhar pra dentro, a gente também tem que olhar pra fora. Aí você tem alguns clubes que começaram essa estruturação antes,
Palmeiras, Flamengo, que já estão ali. Você tem clubes menores, em termos de camisa e de torcida, que há anos vem fazendo um trabalho. Aí eu digo, Atlético Paranaense, que hoje, na minha visão, já é um clube grande do futebol brasileiro. Fortaleza e Ceará incomodando, tirando o Lucas Lima, tirando o Benevenuto, comprando o Kaiser como a maior contratação da história do clube, já começando a arrancar jogadores de times maiores e mantendo uma base e indo para Libertadores, fazendo campanha de Sul-Americana, não lutando mais contra rebaixamento. Você vê o Atlético Goianiense, que era um time ioiô, já há anos jogando ali sem grandes sustos da Série A. Enquanto isso, o Vasco, todo ano, luta para cair, quando não luta para cair, cai. Aí consegue fazer a pachorra de cair e não subir. Aí primeiro foi o Cruzeiro 3 anos, o Vasco 2 anos. Esse ano vai ter algum clube importante que já não vai subir, porque tem 5. Alguém vai ficar pelo caminho de novo. Então, assim, olhando o cenário externo, vendo times menores que se estruturaram e estão fazendo um campeonato digno, com alguns grandes que vêm de um trabalho posterior que ficou, e o Vasco precisando muitos e muitos anos, tendo que fazer um trabalhinho ali de pagar conta, torcendo pra nada dar errado. Porque o Flamengo, o pessoal fala aí de que, ficou pagando um continho ali. Isso podia ter ido pro cacete se o Pô fechou não chega, o Luxemburgo, e não tira o Flamengo da zona da confusão. O Flamengo ganha a última Copa do Brasil no modelo fraco, que foi o que a gente ganhou, que era onde os times da Libertadores não jogavam, e era por isso que você via Paulista chegando em final, Santo André, Criciúma campeão. Era uma época que os principais times estavam na Libertadores. E aí os times que não foram para a Libertadores jogavam o campeonato. Era um campeonato bem mais fácil de ganhar. Tanto é que você vê Curitiba há 2 anos chegando em final. O Vasco, você pega para trás, o Vasco chegava à semifinal de Copa do Brasil direto. Perdeu uma pro Sport, foi finalista contra o Flamengo em 2006. Perdeu uma pro Corinthians. Com erro de arbitragem, pro Corinthians. E times fracos do Vasco. Porque o campeonato era bem mais frágil. Depois, quando começou a galera da Libertadores entrando nas oitavas, a farra do boi acabou. Então, assim, João, como é que eu enxergo isso hoje? Mudou muito, cara, o futebol. Então, esse processo de achar que, primeiro, o Vasco ele não aguenta mais sofrer, ele não tá com saco. Pá, esses anos todos aí, aguentar mais 300 anos, aí o Flamengo ganhou essa Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, quase caiu no campeonato. O Luxemburgo foi naquela corrida. Vocês lembram que teve o caso Everton? Porque quando acaba o campeonato, apitou, final da rodada, 6 horas da noite, tava rebaixado Vasco, Flamengo e Fluminense. Aí tem um caso Everton que muda a bagaça toda. Então o próprio Flamengo, que começou em 2013 uma reconstrução, meu amigo, se tem um rebaixamento ali, esquece, não tem presidente no mundo, na pressão que é do lado de lá, que aguenta fazer esse trabalhinho, não. E foi devagarzinho. Então, no cenário atual, eu não vejo mais. Então, eu acho que o Vasco precisa caminhar para a profissionalização. É importante esse atual momento. É a forma que o Vasco tem de ter uma injeção pesada de capital e voltar a trazer a alegria para a torcida. Eu discuto, João, não SAF. Para mim, não tem para onde correr, é a SAF. Eu discuto o player. A 77 seria a mais indicada? É uma outra conversa.